Olá pessoal, aqui é o professor Wesley e hoje nós vamos concluir a unidade 3 do seu livro. Nós já falamos do tema 1, da estrutura da Terra, falamos do tema 2, das placas tectônicas e falamos também do tema 3, os agentes transformadores e formadores do relevo. Hoje vamos falar do relevo. Olha só aqui na sua tela, nós temos aqui o tema 4 da unidade 3, as principais formas de relevo da Terra. Lembrando, nós estudamos até aqui como os relevos foram formados. Na aula de hoje eu quero falar sobre relevo e sociedade. Também quero falar sobre o relevo emerso, as terras emersas. Falar também sobre o relevo submerso, no fundo dos mares. Falar também sobre as curvas de nível e o perfil topográfico. São duas formas de se representar o relevo. Vamos para a nossa aula. Vem comigo, hein? Não sai daí. Olha só aí, ó. Vamos iniciar nossa aula mostrando essa imagem aqui, Olha só que obra, audaciosa que o homem fez. Olha só que o homem é capaz de fazer para vencer as dificuldades que o relevo proporciona a ele. Olha na tela aí, ó. O conjunto de formas de relevo da superfície terrestre, altitudes e declividades, elas facilitam ou dificultam a ocupação do espaço, e o desenvolvimento das atividades humanas. Por isso, o estudo do relevo é essencial. O que quer dizer com isso? Que o homem ele constrói suas casas, a urbanização, as cidades são construídas e tem que se respeitar muito os níveis do relevo. Por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum construírem casas nos morros. E aí em épocas de chuva, quando ocorrem as erosões, as famílias sofrem com isso. Ocorrem desabamentos, por exemplo. Então, quando é ocupado o relevo de maneira desenfreada, sem ter um estudo prévio, as pessoas podem pagar por isso, Vidas humanas podem ser perdidas, tá? Então, uma análise do relevo é essencial para o homem ocupar o relevo e construir, rodovias, hidrovias, construir casas, e por aí vai, tá? Tudo que eu vou fazer na natureza tem que respeitar a natureza. No caso do relevo, tem que ser feito um estudo prévio. O próximo tópico fala sobre as limitações impostas pelo relevo, Olha só aqui a imagem, eu quero falar um pouco sobre ela aqui, rapidamente. Isso aqui fica na Baixada Santista, entre a Baixada Santista e a Grande São Paulo, capital. Isso aqui é a rodovia dos imigrantes. Olha que interessante. Tem a região de altos relevos e depressões entre a Baixada Santista e a Grande São Paulo. Observe que o homem foi capaz de construir uma obra, onde ele usou todo o recurso que pôde para aproveitar bem o relevo da região. Ou seja, o relevo não impediu o homem de construir uma rodovia que ligasse a Grande São Paulo a Baixada Santista. Então ele construiu aí, em meio a todo esse relevo, essas regiões baixas, mais altas, uma obra onde ele conseguiu superar as dificuldades que o relevo oferecia. Então aí no caso é a sociedade se adaptando ao relevo. Olha que imagem interessante. À direita do vídeo você tem ali a Terra como ela é, com a atmosfera, a biosfera, a litosfera, e a hidrosfera. Então temos ali a água, a atmosfera, temos o solo, é a Terra como nós vivemos. Do outro lado aqui, aqui no lado esquerdo da tela, na setinha vermelha aqui, temos a Terra, mas como se tivesse tirado dela a água, a vegetação e a atmosfera, mostrando só o relevo dela. Observe que a Terra ela não é uma esfera perfeita, ela tem os relevos dela. Olha aqui onde está escrito Brasil aqui, Eu coloquei Brasil aqui para você identificar onde fica o Brasil. Observe que a Terra, aqui é como se a Terra estivesse só com o solo, só com suas placas rochosas. Observe que ela sem água mostra alguns pontos mais altos, como está aqui o Brasil, e alguns pontos mais baixos. No lado esquerdo aqui, o Oceano Atlântico e no lado direito o Oceano Pacífico. Observe que a Terra não é uma esfera perfeita, ela tem altos e baixos, ela tem diferentes relevos. A primeira imagem é a Terra com água e atmosfera e a segunda imagem é uma imagem de computação gráfica que foi feita para mostrar os diferentes relevos, os diferentes níveis, as diferentes altitudes da Terra. Bom, já falamos do que é relevo então, Já mostramos a Terra, os relevos da Terra e observe só os tipos de relevo que tem na Terra, Observando a imagem que temos aqui bem no topo aqui, a montanha, com essa imagenzinha com esse topo branco aqui, A montanha, ela é a maior forma de relevo que existe. Pode atingir aí até 8.900 metros de altitude, no caso do Monte Everest, que fica na Cordilheira do Himalaia, que foi criada, nós falamos nas últimas aulas, que foi criada pelo choque de placas, pelo movimento convergente, tá? Que criou os relevos de montanha, há milhões de anos atrás.
E mesmo assim, são a forma mais nova de relevo, são a forma mais recente de relevo, tá? São os caçulas do relevo, por assim dizer, as montanhas. Seguido tem as colinas, que são morros pouco inclinados no solo. Temos aqui também a planície, que é plana e baixa e fica próxima aos litorais do Brasil, né? Qualquer lugar do mundo, aliás, fica próximo ao litoral e próximo aos rios. Então as planícies ficam próximas aos mares e aos rios, né? As margens dos rios. Temos ali as depressões, ó, depressão, que é o tipo de relevo mais baixo que existe. Tem a depressão absoluta, que fica abaixo do nível do mar, e tem a depressão relativa, que fica no nível do mar. Só um detalhe, no Brasil só existem depressões relativas. Então as depressões são a forma mais baixa de relevo que tem em relação às outras formas ao redor dela. Olha ali os vales e as serras, né? Vales, ele tem forma de V. São quando dois tipos de relevo tem uma parte mais rebaixada, então faz uma forma de V. Esse V de vale mostra essa região onde passa normalmente um rio. Então o vale também é uma forma de relevo um pouco mais baixa, não tão baixa quanto a depressão. Temos ali as serras, que são formas de relevos que lembram muito o planalto, né? Mas só que ela é mais acidentada, o topo dela não é plano. Você vê que ele é acidentado, tem partes mais altas, né? São formas irregulares, tá? E também tem ali o planalto, né? O planalto é uma forma de relevo plana e alta, né? Então temos aqui, ó, montanhas, cordilheiras. A cordilheira que eu não falei ainda, né? As cordilheiras são um conjunto de montanhas. Então, quando tem vários conjuntos de montanhas, várias montanhas juntas, formam uma cordilheira, como é o caso da cordilheira do Himalaia, a cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas nos Estados Unidos e por aí vai, né? A cadeia do Atlas na África. Então, cordilheira, conjunto de montanhas. Montanhas, relevo mais alto do planeta. Serras, vales e colinas, relevos mais rebaixados, né? Não tanto quanto a depressão e a planície. E os planaltos são relevos planos e altos. Essas são as formas de relevo que tem na Terra. Bom, para ilustrar um pouco mais o que eu falei sobre as montanhas, olha que imagem interessante. Aquela imagem da direita, que tem uma seta branca, ali mostra a Cordilheira dos Andes, né? Aquela região que pega ali Peru, Equador e Chile. É uma cadeia de montanhas que foi criada pelo choque de placas, tá? Ela foi criada pelo choque de placas da placa de Nazca e a placa sul-americana. Essa cadeia de montanhas aí, ela abriga o Monte Aconcagua, que é o ponto mais alto da América do Sul, tá? O Monte Aconcagua fica ali na região do Chile. Então essa seta branca está apontando para a Cordilheira dos Andes, que é uma formação rochosa, que é uma cadeia de montanhas que fica na região oeste da América do Sul. Aqui da direita, da esquerda, aliás, você vê uma setinha preta que está apontando para a Cordilheira do Himalaia, né, onde fica o topo do mundo, ou chamado também de teto do mundo. É a Cordilheira do Himalaia, onde fica a cordilheira, ela fica entre Nepal, China e Mongólia, nessa região da Ásia. Repare então que eu destaquei as duas formas de relevo para você entender que, pelo choque de placas, formou-se as cordilheiras, e as cordilheiras são um conjunto de montanhas, tá? As duas imagens mostram isso com muita clareza. Olha que interessante essa imagem, ó. Eu falei até agora que relevo são as diferentes formas, né, da superfície terrestre. São as partes mais altas e baixas, são as irregularidades do relevo. Eu falei que a Terra tem relevo por baixo da sua água, né, no fundo do mar. Vamos falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Eu falei que tem as cordilheiras, né, que são formadas pelo choque de placas. E agora vamos dar uma atenção um pouco maior para o relevo submerso, ou relevo marinho. O relevo marinho, ele é composto por algumas partes. Observe só, uma experiência pessoal. Quando você vai à praia com seus pais, né, você vai para o mar. Você, quando entra ao mar andando, a tendência é que você afunde, né? Quanto mais você entra no mar, vai afundando. O que aconteceu aí? Você acabou de passar pela plataforma continental. Aquele lugar que você está parado lá é a plataforma continental. Você saiu da praia, entrou no mar, você entrou na plataforma continental, que é a primeira forma de relevo que tem no mar, né? No oceano, né? Olha só, saiu da plataforma continental, você entra no talude, né? O talude é a região que vem depois da plataforma, né? É uma descida bem íngreme. Ou seja, se você não souber nadar, você vai para o fundo do oceano. Até na plataforma continental, pode cobrir você, né? É uma profundidade considerável. Mas passou da plataforma, chegou o talude. O talude é quando você desce de maneira íngreme, de maneira brusca, né? Da plataforma para o fundo do oceano. Chegando na planície abissal, que é a região profunda do oceano, passando pela bacia oceânica, que tem até a forma de uma bacia, né? Se perceber na imagem aí, ó, né? Onde está as regiões mais fundas do oceano. Passando aqui, ó, temos aqui a costa oceânica e a cordilheira dorsal. Olha que interessante.
tem montanhas na superfície onde nós estamos e tem montanhas no fundo do mar também. São as dorsais, ó, ou cordilheiras. Inclusive aqui, próxima região do Brasil, no Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, tem a cordilheira, tem a dorsal mesoatlântica. É uma cadeia de montanhas que tem no fundo do oceano, entre o Brasil e a África. Fica no fundo do Oceano Atlântico e foi criada a partir de um processo bem interessante, o afastamento da placa. Quando as placas se afastaram, abriu o fundo do Oceano Atlântico, saiu o magma se resfriou com contato com a água e quando ele se resfriou, solidificou e compôs o oceano, compôs o fundo do oceano, formando uma dorsal, como a nossa espinha dorsal do corpo, né? Ela tem aquele formato torto mesmo. Então ela forma como se fosse a espinha dorsal entre a América, a África e a Europa. Então este aqui é o esquema que mostra os diferentes tipos de relevo submerso ou relevo submarino ou ainda relevo oceânico. Essa imagem aqui também, computação gráfica, ela nos dá uma noção melhor do que o oceano. Aquela setinha lá, ó, está mostrando o continente, as terras emersas do continente, onde nós estamos, né? Os continentes. E essa parte mais cinza aí da imagem, está vendo? Mostra o fundo do oceano. Perceba então que o fundo do oceano não é um lugar liso, um lugar plano. Ele é cheio de relevos, ó. Tem áreas mais altas, mais baixas. Quando uma área dessa ultrapassa o limite do oceano, ela fica imersa, né? Quer dizer que criou uma ilha, ou então uma cadeia de montanhas. Então essa imagem aqui, apesar de ser computação gráfica, ela nos mostra, né, um pouco, assim, claro, com clareza, como é o fundo do oceano. Ele não é uma região plana, ele tem relevos. Então essa imagem aqui é só para ilustrar o que eu falei agora há pouco, daquela imagem que mostra o relevo submerso. Isso aqui mostra o relevo submerso ou relevo oceânico. Bom, vocês já conheceram então que tem o relevo terrestre, né? Planaltos, planícies, cordilheiras, montanhas. Viram também que no fundo do oceano tem relevo, né? O talude, a plataforma, as dorsais. E agora vamos ver como é representado o relevo. Como é representado o relevo? O relevo pode ser representado por curvas de nível. O que são curvas de nível? Está na tela aí, ó. O recurso que representa as diferentes altitudes de vários pontos do relevo. É uma visão aérea. Quando você sobrevoa a montanha, você vê o topo da montanha, né? E do topo da montanha você vê a parte mais baixa dela. Então, nesse caso aí dessa imagem, você está vendo o quê? Ó? Você está vendo, ó, onde tem um triângulo, está 243 metros. E você pode ver que vai baixando, ó, 240, 220, 200. Ou seja, você está olhando o topo da montanha para baixo dela. O círculo maior aí, onde está 200, é a base da montanha, é a parte mais baixa dela. O círculo menor, 240, já chega no topo dela. E o triângulo é o topo da montanha. Então, o curva de nível é uma forma de representar o relevo olhando de maneira aérea, como se sobrevoasse essa região. Então, ele está representando o relevo de cima para baixo, olhando do topo para a sua superfície. Essa imagem colorida é a mesma de lá, só que ela nos dá uma noção melhor. Vê que a parte, né, essa parte laranjada é a parte mais baixa, ela é maior porque você está olhando o topo dela, né? E essa parte roxa aqui, ó, ela é a parte mais alta, né, o topo dela, tá? Então essas duas imagens mostram as curvas de nível, que é uma maneira de representar o relevo terrestre sob a visão aérea, olhando de cima para baixo do relevo. Olha que outra imagem interessante também. Essa aqui, aquela fotozinha lá embaixo é a região verdadeira, onde está ali os morros, né? E aqui, essa foto maior, esse quadrante aqui, onde tem essa setinha branca, mostra aquela região representada por curvas de nível. Olha só que tem vários números aqui, ó. 317, 318, 319, vai só aumentando. 26, 27, tem 315 ali. Cada numeração dessa está indicando a altitude daquele lugar. E cada linha dessa está indicando a região que tem aquela altitude. Onde eu coloquei essa setinha branca aqui, mostra o lugar mais alto dessa região. Então, nesse quadrante aqui, nesse quadrado que você está vendo aqui, é a mesma região que está naquele quadradinho menor ali, ó. Só que esse caso aqui está mostrando aquela região que está lá na foto por curvas de nível. Está mostrando onde tem as regiões mais altas e as mais baixas. Como é que eu sei disso? O número menor, por exemplo, 317, está aqui bem aqui embaixo da página, do slide, 317 é a altitude menor, né? E 327 ali, ó, é a altitude maior. Quanto maior o número, mais alto é a região representada, ok? Olha aí, essa representação aí está trazendo não só as curvas de nível, que está embaixo aqui, ó,
né? Curva de nível, a setinha preta lá, ó, né? É a representação do relevo de maneira que você vê ele de cima para baixo, você sobrevoando o relevo, tá? Essa imagem de baixo mostra a curva de nível, que é uma forma de representar o relevo. E aqui em cima está mostrando o perfil topográfico, né? É igual o perfil do seu rosto. Você vira o rosto, aparece o perfil do seu rosto, né? Então aqui é o perfil do relevo. É como se olhássemos ele de lado. Olha lá, ó. Corte vertical em linha reta da superfície terrestre, mostrando as altitudes a partir de uma curva de nível. Então aqui embaixo tem a curva de nível, né? Está mostrando o relevo, né? Olhando de cima para baixo, e aqui está mostrando o relevo olhando lateralmente, ó, lateralmente, você está vendo o relevo de lado. Você pode ver mais nitidamente, né, que uma montanha, que um morro é maior que o outro, né? Ó, um vai até 90, né? Um vai até 90 metros, outro vai até 100 metros. Então aqui são duas formas de representar o relevo. Ou pode representar com curva de nível, com esses círculos aqui, né? O círculo maior é a altitude menor, o círculo menor é o topo da montanha, ou pode mostrar por perfil topográfico, que é o que? Esse perfil aqui, essa visão lateral aí, né, do relevo, onde nos dá até uma visão melhor, né? Fica mais fácil ver o relevo pelo perfil topográfico do que pela curva de nível, mas são duas formas bem usadas. Detalhes importantes, esse desenho gráfico do relevo, da curva de nível e do perfil topográfico, normalmente é feito por especialistas, mas nós também podemos fazer esse perfil topográfico de maneira bem, tipo um esboço, né? Não nada tão técnico quanto está aqui. Então aqui são duas formas de representar o relevo. Bem, nós encerramos aqui a nossa explicação. Vocês perceberam que eu trouxe algo mais visual hoje, né? Vocês têm o recurso de poder parar o vídeo, vocês têm o recurso de poder voltar o vídeo, né? Algum ponto você não entendeu, tá tudo de acordo com a unidade 3, tema 4, tá? Nós vamos tirar essas dúvidas de vocês aí, caso vocês tiverem dúvidas nas nossas aulas ao vivo, podem anotar as dúvidas, me perguntar, assista as videoaulas, é importante você assistir, porque no final dessas videoaulas eu sempre coloco atividades e eu sempre cobro atividade nas aulas online, né? Olha aqui o que eu quero para vocês fazerem. Atividade das páginas 88 e 89, questão 3, 4, 5, 7 e 8, tá? São essas, você fazer no seu livro mesmo. A página 93, fazer a questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá muito tranquilo, lá no seu livro. Pode responder por lá mesmo, tá? Uma dicasinha, sempre assista as aulas pelo Google Meet, tá? Né? Tô vendo que o pessoal não está acessando muito, lá é um momento legal, porque você assiste a minha videoaula aqui, não entende um ponto e lá você tira a dúvida comigo, tá? E sempre acesse as atividades, materiais e videoaulas pelo Classroom, né? Que é a nossa plataforma. Temos aqui o logotipo do Google Meet, do Classroom e de nossa escola que está fazendo esse trabalho por vocês. Muito obrigado pela aula de hoje, pela atenção e até a próxima aula.